Hoje, por questões de família, eu estive passando a parte do dia no hospital. E quero falar com você um assunto importante que realmente vai afetar você em algum momento e que vai lhe ser muito útil, que é como estar lidando com a ajuda a quem ajuda. O que eu quero dizer? No hospital, você tem, por exemplo, o processo de contato direto com o paciente feito pelos enfermeiros. É um processo difícil de se fazer, um processo desafiante de se fazer, porque é aquele que toca o paciente, é aquele que vira o paciente, é aquele que fura o paciente, são os enfermeiros. E dentro daquela estrutura, eles são um dos mais mal pagos dentro daquela estrutura hospitalar. E existem também os outros profissionais que sofrem grandes tensões e cobranças. Não estou querendo dizer que médicos e outros profissionais da própria gestão e administração de hospitais não sofram grande pressão pela estrutura difícil de trabalho, muitas vezes administrado de uma maneira econômica, financeira, hospitais que querem lucro e não estão cuidando do paciente. Por exemplo, na entrada do hospital tem um totem onde o paciente tem que responder vários e vários questionários de pé, num painel digital, sendo que ele está entrando num pronto-socorro porque ele precisa de atendimento. Então, veja que absurdo, né? E assinatura de contratos, isenções jurídicas e coisas que ele tem que fazer, sendo que ele está doente. Então, tudo isso é colocado antes. Assina antes para a gente ver se vai te atender. Né? Sem contar os aspectos de seguro. Né? Ah, não, peraí, para eu poder te atender, eu tenho que ver se o seguro vai pagar. Então, você vai vendo que os pacientes são deixados em último plano. E as pessoas da administração sofrem com essa pressão também dessas estruturas financeiras. Então é importante que você entenda que existem estruturas, existem boas gestões, existem más gestões e que as pessoas muitas vezes são carne moída, são carne dentro desse processo financeiro e desse processo de cuidado, que deveria ser a prioridade de cuidar de ser humano cuidando de ser humano. E isso não acontece. Então é muito importante que nós verifiquemos no aspecto do cuidador, e aqui também eu vou falar de outro tipo de cuidador, que é o cuidador da família. Aquele parente mais próximo que cuida daquele parente doente, daquele próximo doente. Essa pessoa que cuida também precisa de cuidado. Tem um livro maravilhoso, Ken Wilber, chamado Graça e Coragem, que fala do adoecimento da esposa, ex-esposa, porque não estou fazendo spoiler, tá? Isso é contado no primeiro capítulo do livro, onde a esposa dele vem a falecer e o livro conta toda a jornada do casamento, quando eles se conheceram no casamento até o falecimento da esposa. E ele como grande psicólogo, famoso, terapeuta, né, terapeuta holístico, ele fala da importância de cuidar do cuidador. Porque muitas vezes, apesar dele não ser a principal pessoa que está sofrendo a doença, o cuidador ele sofre muito por ter que estar com a energia ali disponível para o cuidado do próximo. E nesse momento, muitas coisas do cuidador são deixadas de lado. E ele então começa fatalmente a sofrer algumas questões por não ter as suas questões cuidadas. Então, esse é um detalhe que, além do cuidador na família, acontece muito com enfermeiros. Quando eu trabalhei como estagiário de psicologia, trabalhei num hospital psiquiátrico. A principal profissão de internados no hospital psiquiátrico era de enfermeiros. Por quê? Porque é uma profissão que psiquicamente sofre demais por causa desse contato com esse limite de sofrimento, de dor, de emoções. Porque as pessoas também, quando são pressionadas na sua vida, elas vão demonstrar raiva, demonstrar ódio, demonstrar muito estresse, muito nervosismo. Por isso que são necessários procedimentos, cuidados com os cuidadores. Até para que o cuidado, aquele que precisa de cuidado, seja melhor cuidado, para que ele tenha mais cuidado. Então, melhorar a cadeia como um todo. Então, eu melhoro o entorno da pessoa que precisa de cuidado, os cuidadores, para que essa pessoa receba um melhor cuidado. Então, existem técnicas fundamentais, e especialmente a terapia e a meditação, nesse caso. Por quê? Na terapia no sentido de entendimento das limitações da vida, entendimento das limitações das situações da vida, a finitude da vida, encarar a morte, encarar as doenças. Como fazer isso com uma mente saudável, encarar isso com lucidez. E isso não é tão simples assim. Então, a terapia ajuda demais dentro desse processo. Né? E o não entendimento disso realmente pode levar algumas pessoas, como eu pude ver no hospital psiquiátrico, a completa loucura, a insanidade mental de pessoas que tiveram muita dificuldade de lidar com isso. E, obviamente, por extensão disso,
os cuidadores de família, que também precisam, né, de atenção e cuidados especiais. Ou seja, quando existe uma frase do Gandhi, né, que dizia assim que quando um ser humano cai, a humanidade inteira cai. Tirando um pouco do contexto do que o Gandhi disse, se um membro da família está doente, a família inteira está doente. Né? Porque se um membro precisa de cuidado, a família toda precisa de cuidado. Então é esse entendimento que é importante. E nos hospitais, e nos atendimentos médicos, também as pessoas ali estão o tempo todo fazendo parte dessa família que precisa de cuidado. Então, repassa esse vídeo para outras pessoas, por favor. Eu acho que você vai ajudar alguém que está cuidando de alguém a ser melhor cuidado, né? Ou algum enfermeiro, algum profissional de saúde que precisa desse lembrete para poder estar se cuidando um pouco melhor, tá bom? E aqui eu deixo para você a dica de algum lugar de cuidado, o site do cienciameditativa.com. Nós temos processo de terapia, nós temos a plataforma com cursos de meditação, nós temos a central de performance com dicas para saúde física, dicas de suplementos alimentares, de tênis para melhor performance também. Então, toda uma central para você cuidar da sua saúde, cuidar melhor da pessoa que cuida também. Tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.